Sejam muito bem-vindos a mais um episódio na Órbita, o seu podcast do Grupo Nave. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial. Obrigado por ter vindo, tá? Thaís Lacerda é empreendedora, então com coisas aqui novas, hein? Que eu tô gostando de ver. Vou lhe apresentar. Que vai conversar com a gente sobre todo o poder feminino. E nada mais, nada menos, ela é, assessora direta do Dr. Augusto. Só que gestora do Espaço Multisser e apresentadora do podcast Saúde Emocional. Isso mesmo, saúde emocional hoje, Pedro. Legal, bacana. Mas, cara, me conta isso aqui, que isso aqui ficou agora no meu ponto. Best-seller, escritora best-seller, As Feras da TPM? É isso mesmo. Cara, que massa. Se todo mundo começasse aí por esse processo de leitura, inovação, né? Mas tá, seja bem-vinda. Obrigado, viu, pela Pedro? atenção mesmo de vocês aí, de você em especial. Eu queria saber o seguinte, um pouco da sua história. Eu quero saber onde começou toda a sua trajetória para você ter chegado a ter feito tantos ganhos, tantas construções aí na sua carreira e deixar uma obra, um best-seller aí para nós. Pedro, obrigado, né, primeiramente, é uma honra estar aqui com você, receber esse convite, obrigado por falar que eu sou especial, né, uma convidada especial. Todos nós somos especiais. Eu me lembro que no último podcast que nós estivemos aqui, eu estive com um grande amigo, com o Paulo Dimas, ele trouxe um livro para você. Cadê E meu eu livro? espero E cadê meu livro? O Intoxicação Digital. Então, mas cadê agora esse livro? Eu quero esse livro, As Feras da TPM. Pois é. Então, é exatamente por isso que eu tô me lembrando que você recebeu esse presente. Falou pra mim, Thaís, agora aqui no meu podcast eu quero quem me traz presente. Mas ele ainda não tá pronto. Então, ele tá em construção. Provavelmente em meados de outubro ele vai ficar pronto. Uhum. E As Feras da TPM, ela nasceu de uma dor muito profunda. Então, eu vou contar rapidamente, né, a história pra gente não tomar muito esse tempo, mas para você saber da onde veio, o porquê, né, o tema. Você tá me falando, por que As Feras da TPM? Nós temos um conceito, né? Quando a gente fala de TPM, a gente já pensa em tensão, né? Uhum. Tensão. O que é uma tensão? É algo ruim. Nossa, eu fico tensa com aquilo. Aquilo me tira um pouco, né, da estabilidade. Então, é uma tensão pré-menstrual. O porquê isso acontece? Enfim, eu trouxe as feras porque as pessoas olham como coisas terríveis que nos assombram, que nos tiram a paz. Às vezes nós recebemos uma ligação ali de um amigo, vamos para um barzinho. Não, hoje eu não vou, hoje eu não quero ver ninguém, eu tô muito mal, eu tô ruim. Mas, na verdade, ele tem duas conotações, essas feras da TPM. Certo. São sintomas, sim, tá? Que é o que a gente... Você consegue detectar que são sintomas ou não? Você não consegue fazer essa leitura? Não, sim. E também das participações ali dentro, tá? Das feras, as pessoas que dominam esse assunto. Então, eu escrevo, né? Eu sou autora do livro, mas eu tenho alguns convidados, alguns participantes, alguns convidados especiais. Porque ali eu falo da parte fisiológica, né? Agora, a parte científica, eu não falo. Eu deixo para os médicos falarem, tá? Certo. O que acontece no corpo feminino? O que a ciência traz? Quais são, né, esses indicadores de que você vai ficar na tensão pré-menstrual? Mas voltando no princípio, na verdade, Você veio com uma dor, você falou, né? É tão delicado que eu vou tentar, assim, ser mais sucinta possível. Eu me casei em 2012, tá? E desde então, né, nesses 10 anos, eu tive um processo de tentar engravidar. Então, essa é a minha história. E o que acontecia? Todo mês, a gente espera pelo quê? Quem quer engravidar? Pela concepção. Uhum. E acontecia que a tensão pré-menstrual, ela vem uma semana antes de acontecer o quê? A menstruação. Uhum. Certo? Então, quando eu tinha tensão pré-menstrual, era um indicador de que naquele mês eu tinha falhado. Veja só. E com isso, isso foi durante um período muito, muito extenso da minha vida. Porque foram 10 anos de casamento. Aí chegou lá em 2021, eu engravidei naturalmente. Dali 4 meses que eu tava tendo essa gestação, eu perdi o bebê. Em 2 meses, eu e meu esposo pegamos Covid e ele faleceu. Nossa, meus sentimentos, tá? Então
Quando eu decidi escrever As Feras da TPM, que eu já vivi esse luto 10 anos, porque isso se chama luto desconhecido, tá? O que é esse luto desconhecido? O luto desconhecido é quando você tenta gerar uma vida e ela não vem. Então é um luto. Porque É uma expectativa sua. é uma expectativa, mas gera a morte, não a vida. Ela não gera o resultado positivo, tá? É como se você tivesse, como fala, colocando esse drive, esse input em você? É isso que você quer dizer? Exatamente. Nossa. Então, o luto não reconhecido, que existem vários outros tipos de lutos não reconhecidos, mas isso eu também deixo para psicologia, eu vou falar da parte que eu vivi, que esse luto não reconhecido, que as clínicas de fertilizações, nós temos muitos parceiros ali dentro do Multiser que traz, que é esse luto não reconhecido, que você gera, às vezes, até um embrião. Eu passei por 10 fertilizações in vitro, eu explorei tudo que a medicina pôde me oferecer no mercado e não consegui ter o resultado positivo, o resultado final, o que eu queria de fato. Que era o quê? O bebê. Então, neste processo, eu já sofria um luto não reconhecido. Então, o luto, Pedro, ele não é somente... A gente está entrando agora um pouquinho no luto, mas para você entender, a gente fechar essa pauta. O luto, ele não é somente quando uma pessoa de fato morre. Olha só que engraçado. Mas é um reconhecimento de uma ausência de algo. De uma ausência de algo. Pode ser um concurso público que a pessoa não passou. Perfeito, Então, perfeito. ela sofre esse luto. Que é um gatilho seu, um gatilho emocional, Sim, é algo interno. Sim, e na verdade, dor é dor. Então, eu não posso falar que a minha dor de perder o ente querido é maior do que a sua dor de não ter passado num vestibular. Porque dor é dor, cada um sente de uma maneira. Então, até no podcast, né, Saúde Emocional Hoje, que nós temos, que eu apresento, nós trazemos um resumo mesmo disso, porque as pessoas entendem que, eu vivo um luto porque eu perdi um filho, porque eu perdi uma... Obviamente que a gente não está colocando o grau, a intensidade da dor aqui, porque uma morte sempre ela é algo catastrófico. Nós não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados para morrer. No princípio não era assim. A gente foi criado para ter vida e não a morte. Então a morte não entrou no homem. Então a gente não consegue compreender por que morre. Né? Então, obviamente, que você quer me dizer que então eu perdi uma competição lá que eu então a minha dor é que a dor não tem tamanho, cada um filtra de uma maneira. É isso que eu quero te dizer aqui, né? E aconteceu que quando eu vi, né, que o meu luto, que eu achava assim, que era o mais agudo das dores, ainda tinha mais coisas pesarosas, eu percebi que no buraco, lá no fundo do poço, onde você escava, os escavadores, né? Onde eles encontram as pedras mais preciosas, mas lá no fundo mesmo, no buraco. Então, quando você tem, né, as suas melhores histórias de superação, a maior parte das vezes é na dor. Então, eu chego para uma pessoa e falo... me conta a sua história. Ela vai contar de uma dor e de uma superação. Teve uma dor e uma superação. O que eu quero passar hoje das feras da TPM para as mulheres? Que existem poderosas ferramentas de gestão da emoção, onde você pode usá-las nesse período, porque, veja bem, é um período, tá? Então, não é para sempre. É só aquele período. Então, você está se transformando naquele período. Não é, na verdade, a sua essência, a sua essência, a sua natureza, né? Você se transforma ali naquele período. Como é que eu posso usar essas ferramentas de gestão da emoção para eu ter uma vida mais tranquila? Tá, mas o que eu quero dizer com isso, com todo esse luto? Que eu aprendi. Eu aprendi essas poderosas ferramentas da gestão da emoção, onde eu encontrei, né, em vários... O Dr. Augusto Cury, ele é muito claro, né, quando ele traz essas ferramentas, e essas ferramentas não são somente para homens, para mulheres, é para a humanidade, porque a humanidade está doente. Então, hoje, eu coloquei as poderosas ferramentas da gestão da emoção dentro das feras da TPM, porque eu sou uma pessoa que tem o TPM, todas as mulheres, né, falam. Mas eu tenho uma TPM aguda. A minha não é TPM, a minha é TDPM.
Sabe o que é isso? Não. É o transtorno disfórico pré-menstrual. Não, calma, pera. O que significa? Eu não entendi nada. Fala, calma. O que significa? Qual que é a diferença A entre uma mulher fica TPM? maluca. Você quer matar alguém? Ela fica doida. Cara, você podia fazer um livro de assassinatos, É vai, por de isso que psicopatia. É por isso que tem países, Pedro, que atenuam, né, a pena de uma mulher que comete Não, um isso eu já ouvi homicídio falar, cara. É na sério semana isso. que ela tá de TPM. Então, tem mulheres mesmo que saem fora. É como se fosse uma doença mental, né? É como se fosse algum transtorno ali. Cara, que Então, massa. não tem pessoas que têm transtorno mesmo, Uhum. transtornos mentais, problemas, né? Vamos falar um psicopata. Ele não sente a dor do outro, certo? Perfeito. Por isso que ele faz o que ele faz, as atrocidades que ele faz. Entendi. Então, a TDPM, que é o transtorno disfórico, te deixa maluco. Veja bem, fui casada por 10 anos, né? Todo mês eu achava que o meu casamento ia terminar. Eu acho que toda mãe fez assim. E eu amava o meu marido, não tinha nada de errado, mas eu tinha certeza que naquela semana Já aconteceu alguma o coisa. meu casamento era o fim, porque ele não entendia coisas banais dali de Não. dentro da casa. Então, você tem que mostrar agora um checklist, a receita do bolo para qualquer... homens, preste atenção nisso. A gente tem que ler essas coisas. Sabedoria de vida. O que nós, como homens, precisamos seguir um checklist para não ser morto ou para viver em paz. Aí eu vou deixar pra vocês lerem Carta aos Homens, que é um título do meu livro. Cara, muito Mas eu massa. vou dar um Dá um spoiler. spoiler Eu vou aí, dar um pô. spoiler. Os homens, de fato, não entendem porque eles não vivem isso. Então, eles podem estudar Isso é teoricamente, verdade. cientificamente. Mas não sente, né? De forma nenhuma. Uhum. E às vezes acreditam até que seja uma desculpa ou uma brincadeira. Né? Concordo. Eu tenho muitas pessoas que falam, ai, só porque vai, né, menstruar, então ela tá falando que tá mais sensível. Não é assim. Uhum. Né? Existem os hormônios, né, dentro da mulher que neste período eles vão aflorar numa intensidade muito maior, em algumas mulheres menos. Eu não posso generalizar, porque tem mulheres que não têm TPM, tá? Mas a grande maioria das mulheres tem. Cerca de 94% da população tem, feminina tem. Cara, que legal. A TPM. Então, o percentual é muito grande. Mas hoje, por exemplo, como que tá os estudos para essa parte? Sabe? Talvez um controle, alguma coisa que possa te deixar mais tranquila. Você sabe que existem os medicamentos, né? Mas eu uso as ferramentas da gestão da emoção porque elas são mais práticas e eu não preciso de medicações. Ficar de droga, droga. Você com não efeito precisa. de droga. Sim. Né? Mas existem os calmantes, né? Existem os analgésicos que também evitam a dor, porque ali você tem... A dor, a irritação, não é? É uma irritabilidade, é uma dor insuportável. Parece que a pessoa não entende que não era para ter colocado o copo dessa maneira. São coisas muito pequenas. E o que acontece? A mulher, geralmente, ela tem o poder de... O poder não, né? Ela tem esse pensamento lá de trás, que aí você fez... Há 10 anos atrás, você não colocou o lixo para fora da casa, mas ela te joga isso na cara. Que aquela vez ela... Então, assim, é muito maluco. Cara, que louco. Ela busca lá atrás todas essas situações que você fez um dia, coisas banais, ou de repente, eu dei carona para uma amiga, ou, né, discutiu aquela vez sem precisar, enfim, não comprou de repente o sapato dela que ela precisava daquela vez e poderia ter feito isso, ou errou porque esqueceu a data de casamento. Então, tudo isso vem à tona naquele momento. Então, muitas das vezes a mulher, ela não é inteligente na comunicação naquela semana. Eu dei uma pincelada no geral, mas eu vou te falar, eu vou seguir aqui mais ou menos um critério das feras da TPM para você entender o que eu trago no livro, tá? As feras da TPM, então, são esses sintomas e também as participações que nós temos ali dentro de pessoas que dominam realmente do assunto. Quem domina no assunto? Quem estuda e quem experiencia. Então, eu não tenho nada além disso. Estudou e experienciou é o que você vai conseguir colocar com uma bagagem muito
mais efetiva ali dentro. Eu sou como eu te falei, né? A vida inteira eu sofri de TPM, então, para mim, essa tensão, Pedro, ela me trazia muita tristeza, muita frustração, muita angústia. Por quê? Uhum. Porque eu não conseguia atingir o meu objetivo. Mas isso é uma particularidade minha. Agora, os sintomas são praticamente os mesmos com as mulheres. Só que elas Pra trazem tudo. outras coisas. Ah, tá. Às vezes num trabalho que ela não tá feliz. Às vezes numa roda familiar que ela não Uhum. esteja satisfeita com alguma coisa. Ela sempre vai pontuar mais agressivamente aquelas situações que tiram ela da paz Tá, dela, tá? vamos deixar um negócio um pouco mais crítico para eu poder entender aqui. Você levantou um ponto em questão assim maravilhoso. Eu vou jogar agora uma gasolina na nossa brincadeira. A mulher tem aí aos seus olhos, né, aos estudos, não estou falando que não é real, um benefício de uma semana estar livre de qualquer circunstâncias. A pergunta que não quer calar, como que nós, no meio prático, podemos melhor associar esse tipo de vieses? Porque vocês não chegam com uma placa, eu estou de TPM, mas às vezes uma conversa, às vezes algo mal interpretado pode gerar uma dor, uma frustração, uma perda a longo prazo. E às vezes até realmente fechar a porta de uma oportunidade de negócios, de trabalho que a mulher plantou a vida toda para fazer, simplesmente naquele momento, uma conversa, um gatilho, sei lá, um Uber que atrasou, ela estoura. Pergunta: como que nós, que estamos no externo, podemos talvez, sei lá, identificar? Porque, cara, é difícil. E é o que você falou mesmo. É só Pedro, quem sente, é só quem vive. Como muito que eu vou conseguir avaliar isso? É muito importante o que você me trouxe aqui, tá? E, na verdade, é a essência do meu livro do começo ao fim. Uhum. A mulher não tem ideia do poder que ela tem, né? Ela não faz ideia do que ela pode construir ou destruir. E qual que é o caminho? Avisarmos. Geralmente, as mulheres não falam, olha, eu tô de TPM. Lá na clínica, Tô nós de temos TPM. uma sinalização, que agora vai virar um broche. Hum. Então, esse broche, quando a pessoa tá com o broche, o que que acontece? Ela está de TPM. TPM. Então, o cuidado é outro. O tom de voz que eu vou me dirigir, ou que alguém for se dirigir a ela, ou até que ela se dirigir a nós, não é um tom grosseiro, é porque ela está de TPM. Então, isso vai ser irrelevante para que a gente consiga viver melhor. Você já ouviu falar que quando uma mulher menstrua, todas as outras que trabalham com ela menstruam juntos? Sim. É impressionante como isso acontece. É estranho, né? É muito louco essa Parece até biologia. o SAR, você sabe do SAR, né? Aham. Parece até o SAR. Então, parece assim que, né, uma anteninha de atração. Parece que aconteceu com uma, acontece com todas elas. Não sei, né? Cientificamente não tem comprovação sobre isso, mas acontece muito nas empresas. Então, para que a gente possa detectar que ela está Uhum. de TPM, por quê? Para que a gente possa evitar conflitos. Dentro do livro, o que eu trago de fato nas férias da TPM é para ajudar pessoas que têm um concurso público naquela semana. Ela tem, às vezes, uma competição, uma jogadora de futebol feminino, por exemplo, Uhum. né? A gente pôde ver agora, né, o Brasil jogando lá, as mulheres jogando. Quem que pode afirmar que não tiveram metade ou até mais que isso, mulheres de TPM naquele campo, e que não é, é, Performaram? não, que não alteraram o placar daquele jogo. Uhum. Porque tudo pode vir por água abaixo se ela não tiver essa gestão da emoção, se ela não usar as ferramentas corretas para isso. Então, você está querendo dizer que, por exemplo, eu entendo que as ferramentas de emoção, ela é geral para todos, certo? Certo? Só que nós teríamos que ter um pouco mais de cuidado em relação ao público feminino, a mulher propriamente dita, Sim. para que essas ferramentas tivessem mais assertividade nos momentos certos, porque pelo que você está me dizendo, o livro vai abordar muito isso. Nós, como mulheres, nós temos mais necessidade dessa ferramenta do que o restante. É isso? É assim que você vê? Sim, eu vejo dessa maneira. Eu Uhum. vejo dessa maneira. Porque se eu tenho papel
de construir ou destruir meu lar. Se eu tenho o papel de construir ou destruir. Perfeito. Eu te falo isso porque... Qual é a minha responsabilidade, Qual né? é a minha responsabilidade? Eu não trago, de fato, o empoderamento feminino. Eu acho que tá um pouco clichê. As mulheres estão um pouco cansadas. Ah, tá, eu tenho empoderamento, eu sou poderosa. Mas vamos ver na prática como isso funciona? Porque se você ficar, eu sou empoderada, o homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel na Exato. sociedade, tá? Exato. Então a gente não tá trazendo o feminismo, não que não seja importante, tá? Porque muitas pessoas seguem por essa tese, mas vamos ser práticos então. Como que eu posso melhorar? Porque eu tenho o poder de alterar qualquer situação na minha vida e na de outras pessoas. Então, por exemplo, naquela semana eu tenho um concurso, eu tenho um evento, eu tenho uma competição, muitas mulheres, e comigo também já aconteceu, de relatar ali que a gente foi para essa execução e o resultado foi totalmente diferente. Mas se fosse em outra semana não teria acontecido. Mas se eu não tivesse na TPM não te teria dito aquilo. Porque as palavras não voltam. Sim. O que eu joguei na cara, o que eu falei pra pessoa, não volta mais. É irreparável. A não ser que você peça perdão e siga. Mas continua ali, as palavras. E eu passei muito tempo da minha vida com isso. E depois eu vi, assim, a gente cuidando, assim, das mulheres. Qual que é a minha ambição de vida? Qual que é o meu propósito de vida, na verdade? É ajudar essas mulheres a entenderem que elas são... Fodas, feras. PH. Elas são. Então, a gente precisa... Como que... Tá, tudo bem, nós somos feras e a gente pode... a maioria das coisas estão sobre o nosso controle. Como que a gente pode ser diferente? Eu estive em Campinas esses tempos e eu tava num barzinho ali. Quando eu saí eu tinha ido ao banheiro, quando eu saí tinha uma moça muito bonita, Pedro, muito bonita. E o zíper da calça dela estourou. E as mulheres saindo, olhando e indo embora. É uma competição, né? Então, existe uma competição no mercado. O livro A Ditadura da Beleza tá aí para isso. A Ditadura da Beleza traz que as mulheres cada vez mais estão vaidosas e, na verdade, a beleza está nos olhos de quem vê. Exato. Tanto é que a reflexão disso é que o nicho do mercado de beleza, estética, se eu não estou Tem aumentado muito. Se eu não estou enganado, aqui no Brasil é o maior. Porque, exatamente. Aqui no Brasil é o maior, se eu não estou enganado mesmo. Sim. Nós, brasileiros, as mulheres consomem muito estética, beleza, aqui no Brasil. Nós somos um mercado latente pro pessoal de fora. Exatamente. Então, quando essas mulheres foram embora, e eu virei para ela e ajoelhei e puxando a calça apertada, puxando. Sempre deixo alguns alfinetinhos na minha bolsa. Coloquei esse alfinete porque tinha estourado o zíper da calça dela. E ela, meu Deus, ia aparecendo, enfim. E ali, então eu coloquei, eu falei assim, você tá com uma blusa, com a jaqueta, tira e amarra. Porque você consegue curtir. A festa vai estar sentada ali, consegue curtir a noite, ainda não vai estragar. Ou então, dá tempo de você ir pro seu carro correr. E uma moça passou por mim e falou assim, gente... Nunca vi isso na minha vida. Primeira vez que eu tô vendo uma mulher que não conhece a outra mulher ajudando a outra mulher num banheiro feminino. Mas isso é solidariedade, pô. Agora me fala, Pedro. Isso me impactou de uma maneira que eu falei, nós estamos doentes, a nossa sociedade está doente. Porque teria outra posição que eu deveria tomar ali, a não ser essa? Sim, perfeito. Concordo. Quantas mulheres saindo de lá e ela tentando sozinha não iria conseguir, porque quando uma calça às vezes é apertada e ela estoura, ela fica assim. Então precisa de mais pessoas ali. E não só isso, poderia ter caído, poderia ter quebrado um salto, enfim. Quando eu ouvi isso, eu vi que realmente o universo feminino tá com problema. E nas feras da TPM, o que eu trago? Eu trago os sintomas, mas eu trago também o lado bom da TPM. Sabia que tem lado bom da TPM? Me fala. Me fala. Tem lado bom, Pedro? Galera, segredos aqui da TPM. O lado bom da TPM. Tem lado Pega muito o corte. bom. O lado ruim é esse, né? Que são essa aspereza, essa malcriação. A gente fica descontente com tudo, irritada com tudo. Nós choramos muito, parece que o mundo vai acabar.
e às vezes quem tem TDPM, que é mais forte, que é o disfórico, pode cometer até um homicídio, algo mais grave, né? E pode acontecer. Ou então pegar alguém pelos cabelos, né? Acontecer algum problema, alguma violência nesse sentido. Mas existe o lado bom da TPM. O livro ele tá mais relacionado ao lado bom da TPM, Carta aos Homens, porque é um universo desconhecido. Com certeza, concordo, gênero de grau. As feras da TPM todo mundo conhece. Se você entrar ali no Google, coloca lá quais são os sintomas: irritabilidade, sonolência, choro, sensibilidade. Isso aí, ok, todo mundo sabe. Agora, o lado bom da TPM, eu fui aprender depois, passando por isso e por muitos relatos também. Qual que é o lado bom da TPM? Eu me excluo da sociedade, certo? Então, o Pedro me chamou, vai ter um evento super legal, vamos? Ah, não vou, porque eu tô de TPM, vou acabar estragando o rolê da galera. Não vou, Pedro, não estou uma boa companhia, já ouviu isso? Hoje eu não estou uma boa companhia. Acontece que você se exclui da sociedade, o que acontece? Você olha mais pra si. Entrou no modo caverna? No modo caverna. Então, você se descobre muito mais. E o grau seu de atenção é impressionante, como ele aumenta. Você pega algo para executar, um armário que você quer tirar tudo e organizar. Você faz num tapa. Um projeto que está em andamento e está há 2 meses parado, você nem lembrou mais dele porque aquilo está te tirando. Você vai lá e você executa ele de uma maneira muito diferente. É engraçado que a TPM ela tem um lado muito bom, que é esse lado de potencializar, levar você para frente, é isso? É esse lado de... A palavra correta é atenção, né? Que você dobra essa atenção. Tá? Você fica muito você tem muito mais atenção voltada para aquilo. Se você tá excluído da sociedade, nada mais tá te impedindo de fazer o que você realmente precisa. Pô, legal. Então você consegue executar melhor as suas tarefas, tanto de casa quanto profissionalmente. Isso é impressionante. Eu tenho usufruído disso, eu tenho entendido isso. Você tá fazendo de propósito agora. Agora eu tô fazendo de propósito. Os dias que eu quero mais, assim, porque sei lá, trabalhar, focar, é os dias que eu tô na TPM. Exatamente. O seu foco de atenção aumenta muito. E ali eu consigo executar com muito mais agilidade do que antes. Então, a procrastinação... Não existe ali. Não existe. Que legal. As mulheres na TPM não procrastinam, é impressionante. Cara, que legal. Então, elas executam melhor. A Carta aos Homens, que é um dos títulos, assim, que eu... Nossa, que eu sou apaixonada por todos os capítulos ali. Mas Carta aos Homens é fundamental para os homens. E eu olho o livro quando eu tô escrevendo. Então o livro é para os homens também. Eu falo assim, poxa, esse livro tá mais para os homens do que para as mulheres. Que impressionante. Por quê? Eles precisam entender que as mulheres estão na TPM. Thaís, como é que eu sei? Você me perguntou. Como é que eu sei? Eu preciso te falar, Pedro. Se eu não te falar, se eu não tiver uma comunicação com o meu parceiro, se eu não tiver uma comunicação com a minha parceira, se eu não tiver uma comunicação com os profissionais meus de trabalho, se eu não tiver essa comunicação com o meu chefe, o que eu fizer ou a cara que eu fizer... vai impactar. Vai impactar e mostrar que eu não gostei daquele tipo de situação. E às vezes eu gostei, mas eu não tô sorrindo. Então vamos trazer para o mundo real, para o mundo prático. Você justificaria que hoje, principalmente hoje, não vou generalizar porque toda generalização é burra, mas a falta de mais mulheres em campos de gerências, de grandes lideranças numa condição mais quantitativa, é falta pelo fato dessa gestão emocional. Por que eu estou dizendo isso? Estudos provam que os grandes líderes de nações, grandes políticos, grandes CEOs, eles têm uma gestão emocional, assim, estupenda. Parece que o mundo acaba e eles assim, interessante, vamos decidir o A, vamos decidir o B e tudo mais. Mas eu vejo que existe mesmo. Grandes mulheres que passaram na nossa história também foram ícones. Porém, em nível de quantidade, ainda é pouco. Você atrela esse resultado quantitativo em relação às TPMs? Eu atrelo, Pedro, eu trago isso no livro, isso vem desde antigamente, né? Sim, a mulher submissa, sim. A mulher dona de casa. Sim. A mãe.
A mãe. Ela é a mãe. Ela é a mãe, né? Então Ela cuida que dos amamenta. filhos, ela que amamenta. Exato. Né? Ela tem, quando ela vai amamentar, teoricamente ela precisa sair fora por um período, então ela tem todas essas responsabilidades. Mas antigamente, na Grécia Antiga, as mulheres, tem uma história muito legal que eu trago no livro, que na Grécia Antiga, as mulheres, elas eram vistas como bruxas. Então, muitas mulheres, porque menstruavam, olha que loucura isso. É muito louco isso. Elas eram queimadas na fogueira. Por quê? Como é que poderia uma mulher sangrar por 7 dias e não morrer? Só poderia ser feitiçaria. Eu já ouvi um livro Então disso. já rolava um preconceito ali. Isso ainda é mito ou tá? Existia. Porque tem no livro isso, mas tudo bem, continua. Existia. Na Grécia Antiga, eu não vivi lá, né? Mas você conta as histórias, Sim, sim. né? Então, que as mulheres, algumas, né, Pedro? Provavelmente não foi uma multidão ali, mas algumas. Então, tinha esse ritual de que algumas mulheres foram para a fogueira. Por quê? Porque não, só poderia ser. O que aconteceu depois daí? Depois surgiu que a mulher era algo sagrado. Se derramavam. Olha que loucura. O sangue da menstruação em terras para que elas se tornassem férteis. Legal. Faz todo sentido. Por quê? Porque se acreditava que a fertilidade, então, né? Porque acontecia a questão da menstruação, né? O ciclo menstrual. Então, aí tinham vários eventos, celebrações, festas maravilhosas, onde a mulher, ela foi colocada num palco como sagrada. Mas existiam essas histórias, né? Onde a mulher sempre tinha algum problema com ela. Existia alguma situação, né? Algumas situações ali que ela não poderia ir para o mercado de trabalho. Mas você acha que isso foi uma fragilidade histórica ou foi uma fragilidade do próprio indivíduo mulher? Porque assim, ó, eu vou dizer um ponto de vista do Pedro. Eu acredito que não tem que existir gêneros, né? O pessoal levanta apologias, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje. Ah, eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou terceirino. Cara, existe o ser humano e o respeito. E nós temos uma dualidade aqui que é sobre você ser um homem e você ser uma mulher, que tá tudo bem, que é a parte biológica, a concepção da vida por algo divino, talvez um mistério que a gente ainda não consegue compreender. Mas volto a dizer, por você ser esse indivíduo, a responsabilidade não seria muito mais sua? Talvez ali de voz, talvez ali de força, talvez ali, não de força física, mas talvez ali de posicionamento, porque fica um pouco piegas, cansativo, a gente só justificar, porque foi mostrado que alguns outros ícones mulheres puderam fazer a ascensão, puderam chegar lá, mas assim, em alguns pontos, não estou generalizando, você escuta muito as desculpas. O que você acha, na sua opinião? O que é isso? Não, eu não acredito em desculpas e ainda é uma grande minoria das mulheres, né, que ocupam esses cargos mais elevados, né, nas empresas. Porque elas pararam de se... Não tem desculpa, eu vou me melhorar. Por quê? Porque muitas mulheres deram a cara a tapa. Perfeito. Foram atrás, correram atrás dos seus ideais. Eu não faço a menor distinção em qualquer tipo de trabalho. Obviamente que, eu sem falar de religião aqui, mas Deus fez o homem e a mulher com as suas particularidades incríveis, Pedro, incríveis. Quanto mais eu estudo, né, sobre a mulher, porque né, eu estudo sobre o corpo feminino, as atitudes da mulher, quanto mais eu vejo, mais eu falo assim, meu Deus, como Deus é fantástico e fez um complemento, minuciosamente. Não é? A mulher, ela veio extraída, para quem acredita ou não, eu acredito na Bíblia, ela veio extraída da costela do homem, então ela veio da lateral do homem. Então, não é simplesmente um dever ela ser submissa, é um direito dela. Olha que interessante. Eu tenho o direito de ser submissa ao meu marido, ao meu esposo, ou, né? Pera, explica submissa, para senão o nosso público vai achar que virou loucura aqui. O que é submissa? Essa submissão aí. A submissão, na verdade, ela foi imposta na sociedade como algo ruim. O meu marido manda em mim. O meu companheiro, a minha companheira, manda em mim. Né? O meu companheiro, né? Eu vou falar da figura masculina porque, né, na Bíblia existe o homem e a mulher e para cada um foi denominado, né, algumas responsabilidades. Então, o homem, ele é o cabeça, vamos falar assim. E a mulher, ela é submissa ao homem. O que é submissão? É estar abaixo
das orientações do marido. Mas isso não é fantástico? Eu acho impressionante como é fantástico, porque existe uma pessoa que faz uma parte e a outra que faz a outra. Por quê? Porque se eu vim da costela e eu tô na lateral, e Deus me deu essa incumbência de auxiliar o meu marido, é porque ele precisa de auxílio. Então é um conjunto. E nós formamos uma parceria impressionante. Então não vive sem o outro. Exatamente. Uhum. Um não vive sem o outro. Mas a mulher, ou até a sociedade, talvez, ou até o homem, talvez, tenha distorcido isso. É como se fosse um peso. Você vai me obedecer. Faz todo sentido. Você vai me respeitar. Não, mas ela já respeita. Ela auxilia. Tem um versículo que fala o seguinte, eu não ia falar sobre isso, mas vou, porque é muito impressionante. A mulher sabe edificar e a tola destrói com as próprias mãos. Olha só o direito e o dever que Deus nos incumbiu. Então, na verdade, a mulher, ela pode seguir pelo caminho, ela consegue levar o homem e multidões pelo caminho que ela quer. Por isso que muitas mulheres lutaram pelo poder e conseguiram chegar. Por isso que muitas mulheres pleiteiam cargos muito maiores numa instituição, numa empresa, enfim, e ela consegue chegar lá. Porque ela vai com um jeitinho, existe um jeitinho. Nós, mulheres, temos esse jeito de falar com as pessoas. Nós somos mais sensíveis, mais sensitivas. Nós somos até mais... ouvintes, mais pacientes. Nós temos essas características. Virtudes que já foram instituídas para a mulher. Só que a mulher está usando de uma maneira que eu digo assim, ruim. Por quê? Porque estão com a autoestima baixa. Elas estão cada vez mais procurando tratamentos estéticos, que eu não tenho nada contra, porque a minha vida inteira também eu trabalhei com clínica de estética, tive uma rede de clínicas e amo de paixão, mas é em excesso. Todo o excesso é uma falta, Pedro. Então, se eu tô em excesso é porque eu quero ficar igual ao outro. Eu preciso... você já percebeu que as mulheres... É o cabelo igual, a boca igual... a unha igual, o dente igual. Então, tá parametrizando isso. Na ditadura da beleza, que o Dr. Augusto traz, ele fala que a beleza, né, tá nos olhos de quem vê, como eu havia falado pra você, e quais são as ferramentas que a mulher precisa utilizar para que ela possa entender o quão forte ela é, e não menos forte que o homem. Porque Deus não fez uma pessoa maior ou melhor do que a outra. Fez o homem e a mulher. Complementares, né? Eles se complementam. É como se fosse um quebra-cabeça ali. Quando ela descobre o poder que ela tem, tá, mas como que eu uso essas ferramentas? Eu mesmo tô me fazendo a pergunta, viu? Eu mesmo tô me fazendo a pergunta, mas assim, como que ela desenvolve essas ferramentas? Primeiro, ela precisa aprender a se namorar para depois namorar o outro. Então eu vou me namorar. Eu sou autossuficiente para gostar de mim. Pô, profundo isso aí. Por que que eu preciso depositar no outro? Cobrar do outro. Quanto mais eu cobro de você, mais eu pioro você. Você sabia que a gente tem o poder de piorar as pessoas, que ninguém muda ninguém, e a gente tem o poder de piorar as pessoas? E essa é mais uma ferramenta que eu trago. Ninguém muda ninguém. Você pode melhorar, orientar, auxiliar, conversar e chegar num acordo. Perfeito. Mas eu mudo você? Eu te mudo? Eu acabo piorando a pessoa. Então, essa é uma das ferramentas. Outra ferramenta, né? Que é namorar a si próprio para depois namorar outra pessoa. Não se cobrar demais. Elogiar muito mais mesmo quando você estiver irritado. Eu converso com todo mundo. Eu converso no elevador. Eu falo bom dia, boa tarde, boa noite. Que você tenha um dia excelente. Fui no McDonald's. Gosto de McDonald's, meu Deus, minha mãe não pode nem ver isso daqui. Gosto de um McDonald's que é impressionante. E a mulher muito caprichosa, foi colocando alguns produtinhos ali, colocou bastante guardanapo, e eu já ia pegar a estrada, e guardanapo pra mim é essencial dentro do carro, quando você vai comer um lanche no carro, certo? Sim. E aí eu já chego pra trabalhar, então nem passo em um lugar nenhum bom, e ela foi colocando, e eu falei, nossa, você é muito caprichosa. Ela assustou. Então, sabe, a gente praticar mais isso. O ato da gratidão, né? Que não é só pra mulher, é pro homem também, com obviamente. certeza. Mas conforme você eleva as mulheres, é impressionante como isso cai sobre você, sabe?
Então é como se você estivesse se elevando. Ô, tá, um ícone, mulher, me fala, quem que você admira? Pode ser viva e pode ser morta. Um ícone, uma pessoa que você se inspira como mulher. Uma pessoa que eu me inspiro como mulher. Nossa, eu tenho tantas mulheres que eu me inspiro. Mas eu não posso falar, tem que ser famosa. Não, a mulher que você se inspira. A minha avó, que é a mãe da Por minha quê? mãe. Por quê? A minha avó... Quem foi essa sua avó? A minha avó, ela se chamava Tercília, era a terceira filha, tinha muito disso, né? Tercília. Tercília, terceira filha. A minha avó, ela foi uma mulher muito inteligente, Pedro. O meu avô era muito difícil. Turrão, machista, mas muito, muito chucro, né? De roça. Mas aquela mulher conseguia tudo com aquele homem. Tudo ela concordava com ele, mas não fazia. Ela é sábia, fala. Entende? Sim. Então ela era muito sábia. E ela não teve curso, treinamento, gestão de nada, ferramentas para tal. Não existia isso na época. Uhum. Você tinha que se virar. Certo? Certo. Porque até para uma cólica você tinha que plantar, colher a ervinha, fazer o chá. Era assim antigamente. Com certeza. Nós não tínhamos. E ela foi uma mulher que trabalhou na roça há muito tempo. Eles namoraram por 4 meses antes de se casarem, nem se viram. Chegaram e casaram. Praticamente Era por não carta, se conheciam. Praticamente não se conheciam. Ah, você vai casar comigo? Tá bom, casaram. Mas meu avô era um cara sensacional, espetacular. Ele era assim, né, Topzera. Ele tinha bom conhecimento, né? Porque não se estudava direito naquela época. Tanto quando eles casaram, ele não tinha dinheiro nem pra fazer a aliança, fez só dela. Porque dizia que mulher dele tinha que usar a aliança, mas certo. ele não tinha. Bruto, rústico e sistemático. E a minha avó, ela me inspirou demais. Ela veio de descendência italiana, né? E os meus bisavós moravam na Itália, em Treviso, e ela ia me contando como que era a vida lá. Então, assim, uma vida muito simples, muito humilde, mas eu percebia que ela tinha técnicas próprias dela para poder conseguir o que ela quer. Então, a mulher precisa entender que ela não precisa ter rivalidade, competição, porque ela pode conseguir o que ela quer. Perfeito. Tendo uma maneira, um jeito. São jeitos de se fazer. E por isso que existem tantas ferramentas hoje. Mas como que eu vou começar a fazer isso? Você precisa dar o primeiro passo e começar a exercitar. E as ferramentas de gestão de emoção, elas não são para você executar um dia. É uma sequência. São ali. todos os dias. Deixa eu te perguntar. Precisa ser um vício na nossa Nós vida. estamos numa era meio que rápida, instagramável. Você comentou aqui sobre o aspecto do padrão da beleza, sobre condições que estão muito latentes ao ambiente, né? Ao momento que nós estamos vivendo. E eu percebo que cada vez mais as mulheres acabam se colocando como um objeto de uso no meio social. Se me permite dizer, acabam se vendendo como se fosse um pedaço de carne para ter mais visualizações, mais engajamento. Tanto é que aqui na casa nós somos programadores, nós temos consciências de que o algoritmo melhor entrega para os públicos. Justamente, por exemplo, fotos de corpo inteiro, fotos com pouca roupa. Incrivelmente, isso acontece. Minha pergunta, para os públicos jovens de hoje, que aí vamos colocar a galerinha aí de 15 a 20 anos, qual que é o seu conselho para que a gente possa mostrar, de fato, essa fera feminina, essa condição desse poder que você acabou descrevendo no seu livro? Porque eu acho assim, nos meus olhos, nós estamos numa sociedade tão bela, tão boa para ser cultivada, por que a gente tem que cultivar estereótipos tão flagelados, né? Tão ruins, tão rudimentares? Qual é o conselho que você deixaria? Qual que é, pelo menos, assim, o ponto de vista de uma mulher para uma mulher, de uma mulher para uma menina, para que essa pessoa possa se melhor entender? Porque, às vezes, não é porque ela não quer, é que ela não tem o discernimento. Não adianta saber, mas é discernir o que você, por causa e efeito, possa dividir e partilhar para essa pessoa que vai estar te ouvindo. Pedro, é tão sério, né?
Eu falaria para ela ficar o mínimo possível na frente das telas, porque isso exige muita comparação. Mas a internet, nessas ferramentas, as redes sociais, elas são muito boas, usadas de uma maneira inteligente. São fantásticas, né? Perfeito. São fantásticas, usando de uma maneira inteligente. Mas o que acontece? Hoje, principalmente a galerinha mais nova que está chegando agora, ela se espelha. Onde ela se espelha? Nas redes sociais. Porque a rede social, ela tem um problema. Rede social aceita qualquer coisa, Pedro. Exato. Aceito mesmo. E nós temos vários aplicativos que moldam o corpo da mulher. Então, ela tá sentada na piscina, aquela coxa ficou assim, apareceu um pouquinho da celulite, vai lá, passa uma borracha, fica a coisa mais linda do mundo. E aí, ela olha pra ela e fala o quê? Tô feia. E existe a questão do pensamento. Pensamento. O que eu penso sobre aquilo, o pensamento, ele é real ou virtual? Vou te fazer essa pergunta, Pedro. O pensamento, ele é real ou ele é virtual? O que você acha? Ixi, eu acho que a nossa vida aqui, nós estamos numa Matrix. Você tá perguntando pra pessoa errada. Você perguntar o que é vida, nós vai ficar aqui filosofando 24 horas. O pensamento, ele é totalmente virtual. Então, não é uma realidade ali. E o que acontece? Ele se baseia naquilo. Aí ele vê que a pessoa teve 10 mil curtidas, 1000 comentários. Vou falar de alguém que tem, né, uma visualização normal aí. Né, uma blogueira, uma digital influencer. Então, ele se espelha também. Poxa, eu só tive 2, eu só tive 15, eu só tive... E as pessoas estão adoecendo e envelhecendo muito mais rápido. Você sabia que um jovem de 20 anos, ele tem... mentalmente falando, a idade de 80 anos? Não duvido, não duvido. 80 anos, E é Pedro. isso que eu digo como um ponto aqui de levantar uma bandeira e dizer, cara, isso tá errado. Não podemos manter uma sociedade assim. Vai ficar todo mundo doente. Exatamente. Então, entender, primeiramente, essa galera, entender que nem tudo que é postado é verídico, é verdade. A sua mente mente pra você. Ela fala que aquela pessoa é mais bonita, que ela é mais querida, que ela é mais amada, que ela é mais sociável que você, que ela tem um corpo muito mais bonito, mas talvez aquele não seja o corpo dela. Na grande maior parte não é. Então, ela não se cobrar tanto de si, né? Ela não esperar... Checklist, não se cobre, fique menos tempo ali em redes sociais, foque em pontos, talvez, de coesão com aquilo que você está buscando com a tecnologia, talvez é isso? Sim, exatamente isso. Indagar. Nós falamos uma vez sobre a técnica do DCD. É a verdade pura, que é duvidar, criticar e determinar. Eu duvido que aquilo seja assim, que aquilo vai me fazer isso, que aquilo vai me levar para esse pensamento. Eu critico isso. Por quê? Isso não vai tomar minha paz. Minha paz vale ouro, o resto é lixo. Né? Tem várias frases que a gente precisa ir se conscientizando de que é verdade. Isso sim é verdade. Né? Aquilo não vai me dominar. Eu não sou baseada, eu não sou intitulada por quantas curtidas eu tenho. Perfeito. Por quantos aplausos eu tenho ali dentro da rede social. É um crime que a gente faz conosco mesmo. Concordo plenamente. Sabe, eu preciso ser autor de qual história? Da minha, não da sua. Mas eu me baseio na sua. Mas é justamente isso que eu fico, assim, às vezes, olhando e chateado, porque é o seguinte, as mulheres, ela têm uma capacidade mental, cultural, assim, gigante, gigante. Tem muitas mulheres aí no meio social, assim, que são grandes empresárias, pessoas que são ícones, que já passaram por nós, que deixaram alguma herança, né, de história. E que, de fato, elas não estão vendendo estereótipos, corpo. Se você fazendo isso, você faz com que você só tenha isso. Para a gente conhecer a essência de uma pessoa, permita-se ela falar, conversar, a se apresentar. Quando você abre um meio social, você vê que você só vê casca, só vê carne, parece um açougue. E assim, Pedro, eu não estou falando como crítica dos indivíduos, mas como crítica ao meio social. Nós ainda... Vou fazer uma crítica aqui porque eu não gosto. Não gosto mesmo e beleza. Eu não gosto de Big Brother. Por quê?
Porque Big Brother, pra mim, é um passatempo burro idiota que as pessoas vão lá, vão ficar assistindo um monte de pessoas presas, fazendo babaquices, fazendo fofocas e, cara, não tá agregando, de coração, não está agregando. Ah, mas é um entretenimento. Pô, legal, tem tantos entretenimentos mais interessantes, mas tá tudo bem. Nós conseguimos enxergar, você me disse assim, a beleza está nos olhos de quem vê. Não é? Sim. Se você acha aquilo belo, irmão, desculpa. Eu não sei o que tem dentro, então, de você. Eu já começo a fazer uma crítica dessa. Então, a gente precisa ter esses apelos, ter esses cuidados. Porque esses indivíduos que estão mais jovens hoje, que estão com seus 15 a 20 anos, coloca mais 10 anos na carga deles, mais 20. Serão mães, serão pais, serão pessoas que vão estar trabalhando com a gente. E é isso que é um apelo aqui do nosso evento. O que é essa educação nova? Porque a gente está falando agora de um público feminino e que estão, assim, necessitadas de pessoas como você. Que possa trazer próximo e falar assim, cara, eu passei por isso. Eu sei o jeito que você se sente. Sim, Pedro, você já percebeu que quanto mais as mulheres buscam a perfeição, menos elas têm facilidade em arrumar um relacionamento? Com certeza. Existe um problema aí, né? Existe um problema de autoestima, um problema interno grave, como eu te falei. Todo excesso é uma falta. Uhum. Então, falta ali. Você pode ver que as mulheres estão todas muito parecidas. E isso é assustador. Por quê? Porque o padrão de beleza se tornou um. Uhum. A gente chama de síndrome de Barbie. Síndrome de Barbie, porque a síndrome de Barbie, é ridículo, se cara. eu não tiver... Né? Naquele padrão, não sou bela. Não sou bela. Eu sou gordinha, eu tenho cabelo não sei de que cor, eu sou muito magra, eu tô muito cheia, eu não tô. Muito seio. Então, o que eu vou fazer? Sou alta, sou baixa. Além de eu gastar uma fortuna pra ficar... Com estereótipo? De outro jeito. Eu sou outra pessoa, porque se você pega uma foto da pessoa... o antes e o depois, né? É outra pessoa totalmente diferente, né? Então, eu sou outra pessoa. Tá, mas interiormente, será que tá perfeito? Tá muito machucado ali. Sim, nós não estamos tendo mais relacionamentos saudáveis. Aliás, está acontecendo dos índices de insatisfação aumentarem muito mais. E as redes sociais lançou, né, o livro do Intoxicação Digital, que você trouxe alguns temas aqui, e lá no Intoxicação Digital fala o quão agressivo é a internet usada de maneira comparativa, de maneira ruim. Pejorativa, né? Pejorativa. Por quê? Porque eu olho aquilo, eu tô tendo síndrome de Barbie. Eu não sou igual. Eu não estou postando foto nas academias. Tem que fazer exercício físico? Com certeza. Sou super a favor. Mas se você não postar uma fotinha, cara, você não tá na K10. Saiu uma matéria de uma academia dizendo que... falando as regras dali, porque você não pode... se exercitar com o cabelo solto. Porque a mulherada está indo maquiada e de cabelo solto. E o que acontece? A maquiagem dá um problema quando você transpira e pode te encher de acne, porque não consegue evaporar aquele o suor, não consegue sair, porque tá com muita maquiagem, e com o cabelo solto você pode prender em algum equipamento. Então isso é muito perigoso, porque as mulheres... mulheres e homens, eles acham que é muito mais importante postar aquela foto maravilhosa com aquele ângulo perfeito, né? E que fica lindo, tá tudo certo. Mas aquilo não pode ser a prioridade do que ele foi fazer ali. Entende? Porque isso tá muito bonito pros outros, mas pra mim eu tô derrotado por dentro. Com certeza. Eu tô detonado por dentro. Por quê? Porque eu busco a perfeição incessantemente. Então, existe esse tipo de problema, né? Eu trago muito mais temas ali nas feras da TPM, onde eu vou explicando exatamente essas situações, né? O que a gente pode evitar? Primeiro, não se contaminar com o que você vê. A sua mente é mentirosa. Ela mente pra você diariamente. Mas como que você não vai se contaminar? É meio que natural. É aquela brincadeira assim, eu vou passar num rio, que tá tudo sujo de merda, perdão da má palavra, e quero sair de lá limpo. Como? Porque
eu acho que essa é a busca. Falar assim, você precisa ser mais calmo. Você muito precisa clichê, ser mais... verdade. você tem que ser... eu escutei uma vez um amigo falando o seguinte, você é muito positivos. Você é muito luz. Eu quero ver na prática. Falar é fácil, eu quero ver fazer. E eu concordo. A gente tem a receita. A receita é simples. O que você precisa fazer para poder tomar uma decisão melhor? Estar calmo. Não, mas alguém me tirou do sério. Então, alguém me tirou do sério. Isso já não consigo mais eu pensar. Ninguém me tira do sério. Eu que me tiro do sério. Porque eu sou fraco, eu ainda sou falho, eu estou ainda em processo de construção. Mas isso que eu estou te dizendo agora, demorei para eu entender. Por quê? Porque é difícil. Ninguém quer te ensinar verdade, o Pedro. como. E assim, eu fico chateado porque a gente pega vários gurus. Não, eu vou te ensinar o coach, não sei das coisas, você tem que pensar positivo. Cara, positivo e luz de novo. Tá, o que é pensar positivo? O que é agir positivo? Qual que é o começo dessa jornada? Por isso que no começo da nossa conversa eu falei pra você, eu não vou trazer empoderamento. As mulheres estão cansadas de empoderamento. Você tem que ser positivo. Porque aí começa um apelo feminino. Vamos virar feminista. Cara, nós não estamos com um diálogo disso. Não, precisa ser na prática. Então, o que eu vou fazer? Eu vou duvidar daquilo. Eu vou falar, aquilo não me pertence e acabou. Pedro, é diariamente isso. Não adianta eu falar pra pessoa, faz isso aqui, que isso aqui. Não tem fórmula mágica. Não existe uma fórmula mágica. Eu preciso exercer todos os dias. Então, eu tô com a autoestima ruim, por quê? Porque um dia eu me achei feia, no outro dia também, e no outro dia também. Aí fiquei eu tô em depressão, triste, fiquei brava. Minha depressão aconteceu porque aconteceu isso comigo. Não, vem lá de trás. São vários fatores. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Então, eu preciso praticar sempre. Por que eu vou, todos os dias de manhã, falar que eu acordo mal-humorada? Não faz sentido. Você pode talvez reafirmar... Eu fico meio... Não é que eu tô mal-humorada, tô sonolenta. Não acordei ainda, às vezes não quero gritaria. Às vezes não quero uma música. Tá tudo certo, né? Mas eu preciso me esforçar pra mudar. Pra entender, você tá querendo dizer. Exatamente. Pra me conscientizar de que aquilo não é legal, nem pra mim, inclusive. Porque você concorda? Que parece que a maneira que a gente acorda, né? Eu falo assim, a aurora, né? Que é o começo do dia. Parece que é o que vai demandar o nosso dia inteiro. Parece que se acordou de uma maneira, parece que o negócio não vai, não sei. Não, reverter isso daí, mudar as atitudes. Tá bom, mas como que eu mudo? Eu tô muito irritada. Eu quero pegar o cidadão. Eu quero ligar para tal pessoa e falar, não foi executado tal situação. Respirar, se concentrar. A mente está mentindo para você. Você não é daquela maneira, você não vai ter essa atitude agora. Você vai contar sim até 10, você vai. Tá, deixa eu respirar, deixa eu ver, tá? Então, deixa eu entrar em mim, porque sai fora de mim. A gente não tem aqueles picos de discussões e fala coisas terríveis, terríveis. Agora, se você... Uma frase do meu querido amigo e escritor. Se você não se controla e você fala tudo o que você quer, você não leva desaforo para casa, desculpa, mas você é um desequilibrado. Você é uma pessoa desequilibrada. Então nós precisamos levar desaforo para casa para nos equilibrar, galera. Exatamente, não tem outro jeito, porque as pessoas não têm culpa e elas podem melhorar a partir de você. Sempre tem alguém nos vendo, sempre tem alguém olhando pra você. Não, mas eu não influencio ninguém, eu não, tudo que eu falo, ninguém curte. Mas às vezes a pessoa curtiu, ela só não bateu o botão. Já parou pra pensar? Eu mesmo sou um desse cara. Eu curto um monte de coisa, Pedro, e eu não bato o botão. Eu acho um monte de, sei lá, conteúdos legais que eu vejo e tal, mas só que eu não sou o cara que acaba se inscrevendo, eu não sou o cara que dá like, eu não sou o cara que comenta, mas eu acho super legal algumas coisas. E quando eu acho que faz sentido a minha voz, aí com muito sacrifício, raramente, eu faço alguma postagem. Eu digo que eu trabalho muito com essa parte de tecnologia, mas ao mesmo tempo eu sou super low profile, porque não faz sentido. A vida não está nesses meios estereótipos, né? Claro que não. E você trouxe, assim, pontos de vista, assim, estupendos. Porque, aos meus olhos, se nós tivéssemos esse berço mais, vamos dizer assim, nutrido,
talvez nós teríamos homens melhores. Tem uma coisa que eu estudei da minha mãe, e peço até perdão aqui ao nosso público, e se soa com um certo preconceito. A minha mãe falou assim, as mulheres são os pontos fundamentais de uma sociedade, porque são elas que constroem os homens dela. Então, se você tem homens 100% cruéis, se você eu tem concordo com ela. homens, sei lá, babacas, se você tem homens ainda, eu não gosto dessa palavra culpa, mas como que é uma referência inicial de uma criança, é aos seus pais, é a sua mãe primeiramente, tem muito peso de um indivíduo mulher. Então, se você tem aquele cidadão lá na frente que, pelo amor de Deus, ele não tem virtude nenhuma, infelizmente teve alguém que não conseguiu trabalhar as virtudes dele, e esse alguém foi uma mulher, não generalizando, porque essa aí foi uma frase da minha mãe e eu comecei a refletir sobre. Pedro, 100% eu concordo com ela. No livro eu trago muito sobre isso, mostrando esse empoderamento que está se dizendo muito, o que de fato a mulher tem na mão. Ela não sabe. Por isso que ela vai atrás de estereótipos, de ficar... Porque ela não sabe o que ela tem por dentro. Ela não sabe como mudar esse jogo com os homens, principalmente, né? Vamos falar, né, de mulher e homem, né, de um casal, porque existe muito conflito nisso. Ela quer ocupar o lugar do homem na sociedade, um lugar que, na verdade, não é dela. Não é que ela não vai ser uma diretora de uma empresa, uma reitora, um inspetor, uma inspetora. Não estou falando disso. Estou falando de posicionamentos de responsabilidades perante uma sociedade. Mas é incrível como nós temos o poder de levar para o lado direito ou levar para o lado esquerdo. Perfeito. E ela não consegue, muitas mulheres não conseguem enxergar, né? Ou eu destruo, né? Ou eu edifico. Perfeito. Então, mas aconteceu isso, aquilo. Nós destruímos. E em muitas épocas, e até hoje, estamos destruindo, inclusive os homens. Você já viu como que funciona a caça do caçador, né? Que tem o caçador e a caça. A caça tá sempre sendo caçada. Uhum. Não existe mais curiosidade. Porque a caça, o caçador, ele só tem aquela vontade de caçar quando a caça tá correndo. Caçou, acabou, a caça foi caçada. Aí o que acontece? Hoje as mulheres, tá uma banalização, né? Tá tão competitivo no mercado que elas estão se doando tanto para esse mercado, né? Que a valorização tá perdendo interesse. Então os homens estão caçando e já caçou, acabou a brincadeira. Agora o que ele quer? Caçar de novo, certo? É isso que ele faz. E eu não tô falando que a mulher também não. Pode acontecer, mas eu tô dizendo que a mulher, se ela sabe exatamente o papel dela, ela vira esse jogo. Ela vira o jogo. Ela tem a pessoa que ela quer no pé dela. Principalmente a mulheres, né? O que é autoestima? Por que a baixa autoestima, Pedro? Principalmente por conta de relacionamentos. Você fala relacionamentos históricos passados. Principalmente por relacionamentos afetivos, amorosos, tá? Ou até mesmo com família, algo do tipo. Principalmente entre marido e esposa, seu parceiro, sua parceira, tá? Independente do que cada um, né, escolhe aí pra ter de parceiros, mas eu tô dizendo assim, as mulheres geralmente se baseiam na autoestima baixa porque o meu marido não me olha, porque o meu parceiro não me acha mais atraente, vira esse jogo. Sabe, sai do lugar, se valoriza muito mais, eu preciso me namorar. Lembra que eu te falei? Eu preciso me namorar primeiro. Se eu não me namoro, quem que vai me namorar? Quem que vai me querer? Entende? Então, o holofote tá sobre mim? Então tá, eu vou ver se eu te aprovo. Vira pra ele. Não, eu vou ver se eu te aprovo. Porque quando a autoestima da mulher tá lá em cima, não tem pra ela. Ela que vai definir, ela que vai decidir o que ela quer. Quem vai escolher vai ser ela, não outras pessoas. Isso serve pra relacionamento, serve pra questões tudo, familiares, questões profissionais. Quando eu vou fazer uma entrevista, eu preciso ter uma postura
de uma pessoa que mostra exatamente para que eu, né, para que eu vim, né? Qual que é a finalidade, né? O que eu penso sobre aquilo. Então, eu preciso ter uma certa postura. E você precisa ser dessa maneira também, com o seu parceiro ou na sua casa, enfim. Mas isso é como eu te falei, né? A gente precisa usar essas ferramentas o tempo todo e bloquear pensamentos ruins, negativos, e não se comparar de forma nenhuma, né? Eu cito muitas mulheres ali que se compararam. E as pessoas se dão bem? Não, porque eu não sou aquela pessoa. Eu sou outra pessoa com outras virtudes. Né? Nós somos insubstituíveis. Perfeito. Cada um é uma pessoa, né? Tá, estamos chegando no ponto final. Deixa uma reflexão para os nossos ouvintes. A gente se gosta de passar sempre aqui o seguinte: o que você imagina, o que você espera de um futuro aí no nosso meio social daqui 100 anos? Como que você espera essa sua obra, né, a sua, vamos dizer assim, a sua referência para a nossa sociedade daqui 100 anos? Eu espero Como que as você pessoas imagina o pessoal? Chegam ao máximo de conhecimento de todos esses conteúdos. Eu espero de coração que chegue até as pessoas, não só nas mulheres, mas também aos homens. Primeira pergunta que você me fez no início foi: como que eu sei? A gente precisa falar, Pedro. Nós precisamos dialogar mais. Eu espero que daqui a 100 anos nós possamos ter um diálogo muito mais aberto, sem barreiras, sem críticas, sem análises, né? Para quê? Para que o outro possa entender o que de fato você está passando. Uhum. Eu não sei o que você está passando, mas se você me disser, fica mais fácil, né? Tudo. Isso eu tô dizendo de você para mim, mas eu também preciso fazer isso com você. Por que eu preciso sempre exigir que o outro nasça sabendo? Não, mas ele tem que saber. Eu ouço isso direto das mulheres. Ele tem que saber. Não, meninas, meninos, ninguém tem que saber. As pessoas não têm o dever de saber, mas você tem de informá-las. Então, daqui 100 anos, o que nós precisamos? Aumentar as nossas conversas, voltar ao início, né? Deixando um pouco o celular para, de fato, coisas que trabalho, pode entrar ali na rede social, mas não ficar 9, 10 horas ali numa rede social. Voltar ao contato mais humano. Contato humano, Pedro. Perfeito. Então, essa é a minha orientação. Espero ter contribuído aí, né? E deixa então agora as suas redes sociais, como que o pessoal te acha, como que nós podemos ter acesso ao seu livro quando publicar. Sim, o livro está previsto para outubro, talvez em setembro, mas provavelmente em outubro o lançamento. Pô, legal. Nas redes sociais, o meu arroba @sou Thaís Lacerda. E nós temos também o canal do Multiser, né? Que eu sou gestora ali, que é @multiseroficial. Lá é uma clínica de psicoterapia e gestão da emoção, dentro de um shopping center. É a primeira no mundo, Pedro. Então, é super legal, né? Para que a gente tenha assim, mais leveza nas horas das sessões de psicologia, que, pessoal, é muito importante, né? Às vezes a gente fica também restrito a isso. Então, é muito bom tá buscando, né, uma orientação profissional para todas essas questões, dúvidas, essas sensações que a gente tem, né? Mulheres, homens, crianças, acho que tem que ter, né? Se preciso for, essa orientação profissional. Então, é ali dentro de um shopping center, mostrando que também é um lazer. Tá? Então, é muito, muito bacana, né? Temos cursos, treinamentos, enfim, workshops, é bem expansivo ali. E no Facebook, Thaís Lacerda, né? Certo. Eu acredito que sejam essas daí. O podcast ainda tá, né, finalizando também o nosso YouTube, que depois eu vou passar para vocês. Passar os arroba aqui na descrição. Sim. Aí depois eu passo para vocês, porque tá tudo em... projeto ainda que tá começando, né? Ainda é um bebê. Certo. Thaís, obrigado pelo seu tempo. Pessoal, obrigado e até a próxima.